Shalom, me chamo Eduardo Lucena e daqui a pouco nós estaremos entrando no segundo dia da festa de Hanukkah, que também é chamada de Hag HaMeorot, ou Festa das Luzes, também chamada de Festa da Dedicação, em razão daquilo que aconteceu nos dias do helenismo, nos dias de Antíoco Epifânio, quando o templo foi profanado, bem como seu altar, e por ocasião deste evento maligno, por conta do movimento helenista, o templo precisou ser purificado, e quando aqueles que realizaram esta tarefa foram procurar o azeite para acender a menorá, o candelabro, que está presente no templo, eles acharam apenas uma botija que dava apenas para acender uma lâmpada, das 7 lâmpadas da menorá. E Adonai, bendito seja ele nesta tarde, operou um milagre e fez com que, durante 8 dias, aquele azeite ardesse na menorá. Por quê? Porque levava-se exatamente 8 dias para se fazer uma nova quantidade de azeite. Por essa razão, devido ao milagre operado por Adonai, em razão da nossa vitória sobre o paganismo que estava tentando ser implementado por aquela dinastia greco-síria, nós então passamos a celebrar esta festa essa que é caracterizada pela ingestão de alimentos doces e pelo acendimento das 8 velas de um candelabro que nós chamamos de Hanukkah. Inclusive, o nosso Mashiach Yeshua também celebrava esta festa. Ele está ligado a esta festa. Esta festa é uma festa que evoca a vida. Ela fala de vida espiritual. Por quê? Porque o templo foi maculado, o altar foi maculado por conta da opressão da dinastia greco-síria, para que nós capitulássemos, para que nós abdicássemos da nossa emuná ancestral, da nossa emuná monoteísta e partíssemos para aquilo que parecia ser muito atraente, mas que na verdade era à beira de um abismo. Estamos falando do helenismo, que redundou naquilo que se vive hoje em termos de crença por aqueles que se apartaram da fé de Avraham Avinu, que era um monoteísta, a partir do momento em que ele foi chamado e a partir do momento em que uma aliança foi estabelecida com ele. Pois bem, então a festa de Hanukkah é vida. A palavra vida em hebraico é Hayim, assim como vivo é Hay. Estas duas palavras, elas têm como característica se iniciar com a letra Het. O valor numérico da letra Het é 8. E 8 é o número que evoca o lugar aonde está o Kiset Adonai, o trono de Adonai, como está escrito no Salmo 24, Quem subirá ao monte da santidade? Aquele que for limpo de mãos e puro de coração e não entregar o seu coração à vaidade. Har HaKedushá. Uma outra coisa que eu gostaria de destacar aqui é que abaixo do Har HaKedushá, do monte da santidade, está o 7º céu, a 7ª dimensão espiritual, que é a chamada de Aravot. E é em Aravot que estão as almas daqueles que são tzadikim, daqueles que são justos, daqueles que lutaram, batalharam, viveram e morreram pela verdade, pela justiça e pela liberdade de estar cultuando, adorando e vivendo aquilo que está estabelecido pelo Eterno
para aqueles que são seus por meio da Torá. Torá esta que foi vivida, ensinada e praticada ao pé da letra pelo Mashiach Yeshua, porque ele é a expressão viva da Torá e a porta de Israel para os goim, para os gentios, para aqueles que se voltam para Adonai numa atitude de chuvá, numa atitude de retorno, numa atitude de arrependimento. E assim passam a ser iluminados pela luz da Torá. Luz esta emanada por aquele que é o Shamash de Adonai, Yeshua HaMashiach. Ele é o acendedor, ele é a vela Shamash da Hanukkah. É ele que nos acende, porque ele mesmo disse que ele era a luz do mundo. Ele disse, Ani Or Haolam. E depois ele disse, Atem Or Haolam. Vocês são a luz do mundo. E esta luz nos é dada por ele. E isso está simbolizado na Hanukkah. A vitória do monoteísmo, a vitória da emuná ancestral que nos foi dada por Adonai por meio de Avraham Avinu, aquele do qual Adonai dá testemunho dizendo que ele ouviu a sua voz, atendeu ao seu mandado e viveu os seus estatutos, preceitos e as suas leis. E nos deixou isto como legado. Portanto, Hanukkah é vida. Hanukkah é uma festa, né? Ela é uma Hag. Existe uma diferença entre Hag e Moed. As Moadim são as festas estabelecidas pelo Eterno para que nós vivamos, festas estas que possuem caráter profético, porque elas apontam sempre e sempre para a pessoa do Mashiach. E estas festas são chamadas de Hag, Purim, Hanukkah, são chamadas de Hagim, porque são festas que nós celebramos como uma forma de gratidão ao Eterno por aquilo que Ele tenha feito para nos livrar da morte, para nos livrar do inferno, para nos livrar da contaminação, para que nós possamos então continuar a viver diante dEle, servindo a Ele da maneira que Ele estabeleceu. E Hanukkah é uma festa que traz isso para nós. Nós podemos sim e devemos celebrar Hanukkah, que é uma festa totalmente desprovida de qualquer nuance de paganismo, coisa que não acontece com outra celebração que é feita neste período do ano, né, e que está absolutamente dissociada daquilo que está nas escrituras sagradas. Que vocês possam ficar com essa palavra, sabendo que Hanukkah é vida. Hanukkah é vida e vida em abundância. E que nós possamos ser luz para o mundo, que nós possamos, por meio do nosso testemunho, por meio do testemunho do Mashiach, absorvido e assimilado por nós, nós possamos ser, tanto quanto ele, luz para o mundo, para que as escamas possam cair e para que as pessoas possam ver com clareza e entender e abrigar no coração o sentido desta celebração e assim elas possam abandonar o paganismo e se voltar para Adonai e para o seu Mashiach, o seu eleito, o seu escolhido. Shalom, shalom.